Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finqui, a chave de suas finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo eu vou dar alguns exemplos de custos nas empresas, ok? Bom, então este vídeo aqui é essencial para quem quer entender um pouquinho melhor a classificação de algum gasto que a empresa tem como sendo um custo, para que seja possível você aplicá-lo em processos de tomada de decisão e também montar a demonstração do resultado do exercício de uma empresa. Então, a classificação dos gastos de uma empresa deve ser separados entre custos e despesas. Neste vídeo aqui eu vou falar somente sobre custo, despesa tem outro vídeo para isso, para que você consiga começar a entender melhor a grande importância desta separação, ok? Então, o custo ele é designado como sendo um gasto que está sendo empregado diretamente ou indiretamente ao processo produtivo de um bem, venda de uma mercadoria ou prestação de um serviço. Então, é importante você entender que cada tipo de empresa, industrial, comercial ou prestadora de serviços, terá ali uma certa quantidade de gastos que serão classificados em custos e despesas, nos quais nem sempre eles são sempre iguais. Ou seja, eu não posso dizer que a conta de luz da empresa de uma empresa industrial que foi classificada como custo, seja também custo numa empresa comercial, numa empresa prestadora de serviço, enfim, né? É muito comum que as pessoas guardem o nome do custo e já relacionem ele como custo ou despesa. Então, isso faz com que as pessoas se confundam um pouco com isso. Então, é importante entender que custo é tudo que está relacionado com a execução da atividade fim da empresa, com exceção da área administrativa e da área comercial, a parte de vendas de uma empresa. Só que tem que tomar cuidado com essa parte de vendas, porque na empresa comercial vai ter um detalhezinho aí que eu já vou mostrar para vocês, que não é bem assim como eu acabei de falar aqui. Então eu vou começar aqui exemplificando as empresas industriais, que normalmente é o tipo de exemplo mais comum, mais encontrados em livros e mais fácil de entender também. Então, uma empresa industrial é uma empresa que fabrica algum produto. Para fabricar esse produto, ela vai precisar do quê? De pessoas, né? Pessoas que vão ali executar a atividade de fabricação. Então, é conhecido como mão de obra direta, MOD, né? Então, toda a mão de obra direta e também a mão de obra indireta, que eu ainda vou falar aqui neste vídeo, são considerados custos. Então, todas as pessoas que estiverem envolvidas ali no processo de fabricação diretamente ou indiretamente serão classificados como custos. Por quê? Porque são elas que vão fabricar o produto que a empresa comercializa. Então, a mão de obra direta é um exemplo clássico de custos. Outro exemplo é a matéria-prima que a empresa utiliza para fabricar o produto dela. Então, uma empresa que fabrica papel e celulose vai utilizar aí a madeira para fazer o produto dela, vai utilizar outros insumos, produtos químicos. Então, tudo que ela for utilizar ali de material para fabricar o produto dela é considerado como sendo um custo. Outro exemplo, a energia elétrica relacionada ao processo de fabricação. Então, se a empresa gasta energia elétrica para alimentar as máquinas que ela utiliza ali para fabricar o produto dela, para a iluminação da fábrica, então toda energia elétrica que é gasta para a fabricação ou iluminação da área produtiva é considerado um custo. Outro exemplo, a água, principalmente se a empresa utiliza água no processo de fabricação. Ela pode também gastar água ali nos banheiros que o pessoal da produção utiliza, também é considerado um custo, não é um custo ali relacionado diretamente ao processo de fabricação. Mas quem está utilizando essa água são os funcionários que fabricam. Então, consequentemente, essa água gasta ali na área produtiva também é considerado como um custo. Aqui o exemplo de custo indireto, supervisão da fábrica, supervisores, gerentes de fábrica, todo esse pessoal que está ali no comando da parte fabril, da parte operacional ali da empresa que fabrica a parte
que fabrica os produtos, é considerado um custo também, ok? E, obviamente, existem vários e vários outros exemplos que eu não vou ficar entrando em tantos detalhes, mas basicamente tudo que a empresa gastar ali na área de fabricação do produto, seja fabricando o produto em si ou cuidando dele, será considerado um custo. Então é importante sempre analisar como que se funciona o processo de fabricação de uma indústria para que seja fácil a identificação dos custos. Na verdade, a identificação em si dos custos é bem simples, não tem muita dificuldade para as pessoas reconhecerem um custo. O grande problema normalmente é mensurar esses custos de forma adequada, né? Esse é o grande entrave das empresas, principalmente micro e pequenas empresas. Mas tudo aquilo que é gasto ali na área fabril é considerado um custo, ok? Agora, nas empresas comerciais, elas possuem uma característica um pouco diferente aí das indústrias. As empresas comerciais não fabricam nada, elas simplesmente compram os produtos e revendem, elas revendem as mercadorias. Então, uma empresa comercial também vai precisar de pessoas para vender as mercadorias. Então, essas pessoas, elas são equiparadas aí como se fosse mão de obra direta. Por quê? Porque elas estão ali executando a atividade fim da empresa. Então, a atividade fim de uma empresa comercial é vender um produto, que é justamente aquilo que eu falei para você logo no início do vídeo. Tudo que a empresa gasta para vender é uma despesa e não um custo. Mas no caso de uma empresa comercial, o pessoal que está atuando ali com a venda diretamente, ele é considerado como um custo. Por exemplo, no supermercado, todas as pessoas que estão trabalhando ali numa unidade do supermercado, normalmente, pelo menos a grande maioria delas, está ligado ali diretamente ou indiretamente ao funcionamento daquela unidade. Consequentemente, aquela unidade, a atividade fim dela é vender as mercadorias, então essas pessoas, o salário dessas pessoas é considerado como um custo. Outro exemplo, telefone, se a empresa utiliza telefone para vendas, então esse custo com o telefone, com internet, também é considerado como um custo. Tem que tomar cuidado aqui, não confundir com o telefone, com a internet, que é utilizado para administrar a empresa. Esses gastos são classificados como despesa. Então, por isso que é importante você entender a atividade fim da empresa, entender que determinado gasto está sendo utilizado para execução daquela atividade fim, para que você possa identificá-lo como um custo. Porque uma vez que aquele gasto não está relacionado com a execução do que a empresa faz, está relacionado com a parte administrativa, a parte de vendas que eu digo seria propagandas, fretes, então isso sim seria uma despesa. Mas algumas empresas comerciais utilizam muito o telefone para vender seu produto ou vender ou no caso de empresas prestadoras de serviços, vender seu serviço, e internet também. Então é importante entender essa grande diferença para não fazer a classificação de maneira errada. Outro custo nessas empresas também pode ser a água. Então, provavelmente em empresas comerciais, os funcionários que estão ali na área que faz a empresa comercial funcionar vão beber água. Se tem algum outro tipo de coisa dentro da empresa que utilize água também, isso vai ser considerado como um custo, né? É que normalmente uma empresa comercial, como ela não produz nada, ela não vai consumir água para produzir alguma coisa. Então, normalmente a água gasta em empresas comerciais ou é relacionado ao funcionário, porque ele bebe, né? Ou, por exemplo, para lavagem do local. Então, determinados locais são muito grandes, supermercados, hipermercados. Então, se ele utilizar água para lavar o local, isso pode ser considerado como um custo também, ok? A energia elétrica também é um outro item importante de grande peso em termos de valor. Então, empresas comerciais utilizam a energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos, computadores, iluminação. Então, toda energia elétrica que for gasta para que a empresa consiga fazer a venda dela vai ser considerado um custo. E qualquer outro gasto que a empresa tenha,
que esteja relacionado ali com a área, né, que está sendo utilizado para vendas. Então é importante sempre entender isso para que a classificação do custo seja feita de maneira correta. Então tome cuidado que tudo que for gasto com a parte administrativa e a parte comercial, e aqui no exemplo de uma empresa comercial, as despesas que são as despesas comerciais seriam despesas principalmente com frete, propagandas em jornais e rádios, não são considerados custos, ok? Então toma um pouco de cuidado com isso para não fazer essa confusão, porque quem está começando a aprender um pouquinho melhor essa classificação, normalmente acaba se confundindo um pouco nesta parte. E para finalizar, exemplos de custos em empresas prestadoras de serviços. Bom, normalmente aí os 3 tipos de empresas têm alguns custos que são muito comuns em todas elas, né? Então é muito comum você encontrar, por exemplo, quem vai executar a atividade fim da empresa. E numa prestadora de serviços não poderia ser diferente. Então, uma prestadora de serviço ela vai precisar de pessoas para executarem o serviço. Então, essas pessoas que executam a prestação de serviço são considerados custos, ou seja, seriam equivalentes à mão de obra direta de uma indústria. Então, folha de pagamento das pessoas que executam a atividade fim de uma prestadora de serviço, que executam o serviço, são custos. Se a empresa disponibiliza automóveis ou algum meio de transporte para essas pessoas que prestam serviço, como por exemplo uma prestadora de serviços de TI, que tem o técnico que visita empresas. Então, se ele vai visitar com o carro dele, que ele gasta gasolina, a empresa reembolsa a gasolina para ele, ou se ela paga transporte, ou se ela paga algum tipo de aplicativo de locomoção, todo esse gasto da locomoção deste funcionário que executa a prestação de serviço, será considerado como um custo, assim também como o sistema de comunicação entre este funcionário e a empresa, celulares, internet e afins, também é considerado como um custo. Outro exemplo, os materiais que são utilizados na execução do serviço. Então, uma empresa, por exemplo, uma empresa que faz prestação de serviço de limpeza vai utilizar produtos de limpeza. Esses produtos que são utilizados na execução do serviço são considerados custos, e qualquer outro tipo de gasto que seja utilizado aí na prestação de serviço. É lógico que prestadoras de serviços existem muitas, umas diferentes das outras, com os mais diversos serviços, e é lógico que fica muito complicado detalhar um a um aqui, mas o importante é você sempre entender a parte conceitual de custo, analisar o que está sendo gasto na prestação de serviço para que todos esses gastos que são aplicados sejam classificados como custos. Então isso é muito importante, porque você sempre tem que excluir tudo que for gasto com a área administrativa da empresa e com a parte comercial, com a área comercial da empresa, ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar neste vídeo. Espero que eu tenha contribuído para que você entenda um pouco melhor a classificação de custos de uma empresa industrial, comercial ou prestadora de serviço.